permita-me então que agradeça aqui à organização deste primeiro Cyber and Cloud virtual, a oportunidade que me deram para estar aqui. Como o Filipe disse muito bem, o meu nome é Joana Afonso, eu atualmente sou responsável de marketing de produto na Fidelidade. A boa notícia que partilho já convosco é que não estou na Fidelidade há tempo suficiente para falar fluentemente aquele chamado segurês, e portanto não corremos o risco de não nos entendermos, acredito. E também como fiz grande parte da minha carreira em empresas de IT e de software, acredito que existe uma hipótese aqui de nos conseguirmos entender relativamente bem. Mas como não estamos aqui também para falar de mim, vamos então a isto. E nesta altura vocês provavelmente estarão a perguntar-se o que é que faz aqui uma seguradora, não é? E em particular, o que é que faz aqui uma marketeer, o que é que os seguros têm a ver com esta área da cibersegurança? Bom, para responder a esta pergunta, vamos ter que recuar no tempo, vamos viajar até ao ano de 1190 a.C. e falar um pouco acerca da Muralha de Troia. Aliás, eu começo por vos lançar desde já um desafio, que se quiserem podem tentar responder no chat, que é o que é que têm em comum a Muralha de Troia, os sistemas de segurança da NASA, representados aqui pela segunda fotografia, e os automóveis em que nós nos deslocamos no nosso dia-a-dia. Eu vou dar algumas pistas e acho que quando chegar ao final das minhas pistas todas saberão certamente a resposta. Vamos então começar pelo primeiro. Troia era uma cidade importantíssima da antiguidade, maioritariamente pela sua localização, não é? Ela estava localizada na zona de interseção entre o mar Egeu e o Mar Negro, e isto fazia dela um hub estratégico, tanto em termos militares como em termos comerciais. Era uma cidade próspera e por ela passavam todas as rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, e por essa razão, naturalmente, era uma cidade bastante apetecível. Era uma cidade fortificada e que tinha uma enorme e inviolável muralha e que consta que o seu sistema de segurança era, para a época, um sistema muitíssimo sofisticado. Mas, claro, para a época, eu recordo que estamos há muitos, muitos anos atrás. Mas diz a lenda que um dia os troianos aceitaram um presente, símbolo da sua grandeza, deixado junto da sua muralha, que era um lindo e imponente cavalo de madeira. Bom, o resto da história eu acho que toda a gente sabe, até porque houve recentemente um filme muito famoso que o contou. O presente afinal era um esconderijo do inimigo grego, que conseguiu dessa forma passar a muralha, conseguiu conquistar a cidade, e como sabem também certamente, é por isso que os vírus Trojans têm este nome. Relativamente ao cavalo de Troia, o verdadeiro de madeira, a maioria dos historiadores acham que não passa de uma lenda, mas a verdade é que, com ou sem cavalo, os gregos conseguiram furar o dito sistema de segurança da cidade e conseguiram conquistar a cidade. Relativamente às missões da NASA, depois do acidente com o Challenger nos anos 80, que foi transmitido em direto para o mundo pela CNN, que assim viu todo o mundo o vai-vem espacial entrar em chamas apenas 73 segundos após a sua descolagem, a NASA suspendeu por 3 anos o seu programa espacial para garantir que o acidente que acabou por tirar a vida a 6 astronautas e a uma professora, que era na altura a primeira civil a participar num voo espacial, portanto, para garantir que esse voo era investigado e, acima de tudo, que os erros que foram cometidos eram corrigidos. Ao longo dos anos, a NASA investiu nas suas aeronaves para garantir, entre outras coisas, a sua segurança, não é? Integrou novos materiais, desenvolveu novas técnicas, novas metodologias e evoluiu. Entretanto, em 2003, o Columbia, o primeiro vai-vem espacial desenvolvido pela NASA, beneficiava já de todo esse avanço, não é? Até essa data, portanto até 2003, ele fez 23 missões, todas elas bem-sucedidas. Percorreu mais de 200 milhões de quilómetros e foi tripulado por mais de 150 astronautas. Mas no regresso da sua 28ª missão, correu mal. Um pedaço de espuma que se soltou danificou aquela que era a proteção de carbono da asa esquerda e por causa disso, quando o vai-vem reentrou na atmosfera, o isolamento não foi suficiente, a sua temperatura aumentou desmesuradamente, a estrutura desfez-se e o vai-vem acabou por se desintegrar completamente no ar. Caíram mais de 80 mil fragmentos do vai-vem sobre os estados do Texas e de Louisiana, e para terem uma ideia, esses 80 mil fragmentos, todos juntos, equivalem apenas a 37% da massa total do vai-vem, para termos uma ideia da destruição que foi. Este acidente foi um acidente que fez com que o presidente George Bush anunciasse a descontinuação de toda a frota de vai-vens espaciais da NASA, com o intuito de as substituir por outras resultantes de programas de inovação que estavam na altura a decorrer, programas esses que viriam depois, posteriormente, a ser cancelados pelo presidente Obama. E na prática foi assim que o Elon Musk chegou ao espaço, não é?
Falando agora um bocadinho do terceiro ponto, que são os carros que nós usamos todos os dias. Hum, a verdade é que para nós chegarmos aos carros que usamos atualmente, eles evoluíram muito também. Nos últimos 20 ou 30 anos, nós assistimos a uma evolução contínua no setor automóvel e toda ela também muito focada também na segurança, não é? Hum, de repente, os carros passaram a ter cintos de segurança, os cintos foram melhorados, passámos a ter mais um espelho. Eu ainda sou do tempo em que tínhamos menos espelhos. Agora até temos câmaras, não é? Temos palavras como ABS, airbags, sensores, passaram a fazer parte do nosso léxico. Há carros até, inclusive, que estacionam sozinhos e quem disser que isto não é uma medida de segurança é porque nunca me viu a estacionar sem essa feature. Estabilizadores, sensores de travagem, detecção de traços contínuos, tudo para termos carros mais seguros. Mas a realidade, infelizmente, é que os acidentes continuam a acontecer e que, lamentavelmente, todos os anos se perdem vidas na estrada, não é? E, portanto, voltando aqui ao nosso enigma, o que é a muralha de Troia, os sistemas de segurança da NASA e o ABS, os airbags e toda a parafernália que torna os nossos carros mais seguros, têm em comum. Bom, se ainda não tinham adivinhado, adivinham agora. Todos eles foram pensados, cada um na sua época, cada um na sua realidade, para garantirem segurança. Mas o que realmente os une, aquela característica que eles têm em comum e que a história nos provou, é que nenhum deles é infalível. Ou seja, na realidade, nenhum sistema de segurança é 100% seguro. A história tem vindo a provar-nos isso e todos nós que aqui estamos hoje sabemos. Ao longo destes dias, nós temos assistido a apresentações muitíssimo diversificadas, muitíssimo interessantes, que trazem o tema da cibersegurança para cima da mesa. E todas essas apresentações foram consensuais. Existem desafios cada vez maiores na área da cibersegurança. Os sistemas estão a evoluir, mas a verdade, e todos sabemos, é que os problemas continuam a acontecer e vão continuar a acontecer. Até porque, à semelhança do que acontece nos automóveis, há sempre aquele fator que tantas vezes é potenciador do risco e que é o que está entre a cadeira e o volante, ou neste caso, entre a cadeira e o teclado, não é? Mas falar um bocadinho também convosco qual é o papel das seguradoras no meio disto tudo. E acredito que o nosso papel é exatamente o mesmo de sempre. O nosso papel é estar ao lado dos nossos clientes, mas desta vez com um desafio diferente, que é aquilo que significava há 30 ou 20 anos estar ao lado dos nossos clientes, não é o mesmo que isso significa hoje em dia. Hoje, isto significa, por um lado, ajudar a evitar que os problemas aconteçam, e aqui o nosso papel é um bocadinho parecido com o vosso, mas por outro lado, quando eles efetivamente acontecem, garantir que eles são resolvidos. Ou pelo menos que o seu impacto é minimizado. Idealmente, e que o seu impacto é minimizado. E é por isso que quando se fala de cibersegurança, é inevitável começarmos a falar também de ciberseguros. É por esta razão que nós, Fidelidade, temos vindo a ser pioneiros em Portugal nesta matéria, temos vindo a colocar no mercado vários produtos para abranger essencialmente dois targets específicos. Por um lado, produtos para PMEs. O meu colega Oscar esteve ontem a falar um bocadinho sobre. Ontem não, peço desculpa, no primeiro dia, no dia 6, a falar um bocadinho sobre um produto que temos para PME, o Cyber Safety. Mas temos também um produto que se destina a toda a família. Eles são produtos que, na sua essência, acabam por ser bons complementos aos serviços que muitos de vocês oferecem e por isso achamos também que poderia ser interessante falar um pouco daquela que é a nossa abordagem. E em que é que nós nos baseamos quando construímos estes produtos? Eu há pouco perguntava qual era o nosso papel e a realidade é que não é possível responder a esta questão sem responder a uma questão que é uma daquelas 1 billion questions, que é o que é que o cliente atual, o que é que os nossos clientes esperam de nós. E atenção, quando eu digo nossos, não me refiro apenas aos nossos da fidelidade, refiro-me a todos, os nossos e os vossos, todos. Ainda nos lembramos, certamente, da altura em que nós, para vendermos qualquer coisa, bastava conseguirmos dizer que tínhamos um bom produto ou um bom serviço. Havia até quem falasse daqueles 3 Bs, não é? Bom, bonito e barato e está vendido. Mas a verdade é que, entretanto, o cliente evoluiu e isso deixou de ser suficiente. Deixou de ser suficiente, porquê? Porque nós tínhamos que conseguir mostrar relevância ao cliente, ou seja, explicar porque é que aquele produto ou serviço específico correspondiam e respondiam a uma necessidade daquele cliente. Começámos todos a ouvir falar, nesta altura, então, de abordagens customer-centric, ou seja, com o cliente no centro, não é? Mas a verdade é que o cliente evoluiu ainda mais. E para aquele que é o cliente de hoje em dia,
uma abordagem customer-centric já não é suficiente. Porquê? Porque para além disto tudo, o cliente espera que nós lhe consigamos todos proporcionar uma boa experiência, naqueles que são os vários touchpoints que vamos tendo com eles. E isto implica, naturalmente, uma transformação dos negócios tradicionais. Uma transformação que não é só na forma como esses negócios oferecem os seus produtos e serviços, como chegam aos clientes nas várias fases da sua jornada, como comunicam, como vendem, como permitam que ele interaja, mas também, no caso das seguradoras, isto é cada vez mais evidente, não é? Nós não podemos ser só aqueles que pagam indemnizações quando alguma coisa corre mal. O nosso ponto de contacto com o cliente já não pode ser só nessa altura, não pode ser só nessa altura. E por isso há pouco vos falava daquele que é o nosso papel na resolução de problemas, no impacto que eles têm na vida das pessoas. Fazendo aqui um paralelismo com o seguro automóvel, já que falei de automóveis, já não chega a ter um bom produto que sirva àquele target, que procura um preço, que procura um set de coberturas específicos. É preciso nós irmos um bocadinho mais longe, não é? É preciso garantir que investimos também naquela que é a prevenção. Por exemplo, ajudando os condutores no seu dia-a-dia e premiando aqueles que têm hábitos de condução saudáveis. Nós estamos a fazer isto através de uma app que permite aos clientes não só, por exemplo, monitorizar os seus consumos, como também ganhar pontos se a condução for segura, pontos esses que consegue trocar depois por vouchers e descontos. Mas claro, assegurando tudo o resto, não é? Assegurando uma assistência em viagem, uma abertura de sinistro rápidas e descomplicadas, assegurando um acompanhamento do processo todo e oferecendo a cada passo do processo uma solução completa. Não somos só os que chamam o reboque, mandam o carro para a oficina e pagam no fim, somos todo o serviço e com a total visibilidade do processo para o lado do cliente. E no limite, somos até aqueles que ajudam numa reintegração quando as coisas correm mesmo mal. Nós temos histórias incríveis sobre pessoas a quem os acidentes rodoviários infelizmente mudaram a vida e que contaram connosco para as ajudar nessa nova realidade. Mas focando-nos aqui um bocadinho na cibersegurança, que é o tema que nos traz aqui hoje, como vos disse, nós temos um produto para PME. O meu colega Oscar Vieira falou-vos sobre isso na passada terça-feira, pelo que eu não me alongo muito. E os que tiveram a oportunidade de assistir à apresentação dele puderam conhecer em detalhe uma história que vos conto muito rapidamente. É a história de um cliente nosso, um gabinete de contabilidade com 3 colaboradores, que no dia 4 de fevereiro deste ano, terça-feira, às 11 da noite, percebeu que tinha sido atacado. Portanto, quando ele iniciou a sessão, foi informado que todos os seus fecheiros tinham sido encriptados e que seria necessário pagar um resgate para os recuperar. Isto era um problema por todas as razões e mais alguma, mas neste caso tinha uma agravante. Tinha uma agravante que é, entre esses fecheiros estavam os fecheiros da Segurança Social de todos os seus clientes. E esses fecheiros tinham que ser entregues até dia 10 desse mês, portanto eu recordo que isto aconteceu no dia 4, os fecheiros tinham que ser entregues até dia 10, sob pena de serem cobradas multas cujo valor total das ditas multas ascendia a 40 mil euros, aproximadamente. Portanto, no dia seguinte, o cliente contatou o prestador do serviço, ao final da manhã, que lhe pediu que enviasse naturalmente uma amostra dos dados encriptados e a nota de resgate que tinha recebido para análise. Isto aconteceu durante a manhã, como vos disse, ao final da manhã, e durante a hora do almoço, o prestador trabalhou na análise dos dados, identificou o ransomware Phobos, e ainda nesse dia ligou-se ao servidor do cliente, percebeu que estava totalmente encriptado e que mesmo com a execução inicial do resgate, o malware era ainda executado em segundo plano e continuava a criptografar arquivos recém-criados. Olhando para o arquivo criptografado, o prestador percebeu que não se tratava de um malware de desencriptação rápida, e aconteceu que nesse mesmo dia o hacker contactou o nosso cliente por e-mail e pediu um resgate de 0,85 bitcoins. O cliente não pode, como vos disse, esperar pela análise das amostras, porque tem um deadline para cumprir, e portanto nós avançamos com a negociação com o hacker. Não vos posso naturalmente revelar detalhes dessa parte e desse processo, mas o que é o facto é que na segunda-feira o problema, portanto, dia 10, tal qual como era necessário, o problema estava resolvido, o cliente entregou as declarações da Segurança Social a tempo, e neste caso estamos a falar de um episódio que podia ter consequências muito graves para o cliente, não só a questão da multa pelo atraso, mas acima de tudo o impacto que isto teria na relação com os clientes dele, o impacto que teria na reputação dele, que é daquelas coisas que não é mensurável, e que foi evitado com esta solução deste problema. Esta questão foi possível. Peço desculpa. Esta questão foi possível
porque o cliente era um cliente de Cyber Safety. Eu convido-vos desde já a conhecerem melhor este Cyber Safety em fidelidade.pt. Isto é um produto, estamos a falar de um produto que é um produto de chave na mão, é um produto que é desenvolvido para pequenos e médios negócios, que é especialmente pensado para aquela empresa que não tem ainda qualquer abordagem ao risco cibernético, o que não quer dizer naturalmente que não possa servir outras. A subscrição dele é muito simples. Nós oferecemos ao cliente várias coisas, portanto, a subscrição deste seguro oferece ao cliente desde uma análise de vulnerabilidade da rede interna e do website, desde uma instalação de anti-ransomware, pelo menos para barrar alguns ransomware mais conhecidos. Naturalmente que se o cliente tiver um, pode usar o seu. Oferecemos também uma cloud com um nível de encriptação AES-256, porque muitos clientes nem backup têm, e esta cloud o cliente também usa se quiser. E outra componente muito importante que este produto tem é uma equipa de suporte disponível, sempre disponível para o cliente, em caso de eventos relacionados com o risco cibernético, e que em alguns casos, como devem compreender, se revela muito importante, até porque muitas vezes tratam-se de empresas que, pela sua dimensão e pela dimensão da sua infraestrutura, não têm o seu próprio departamento de IT. Portanto, este apoio acaba por ser bastante importante. Destina-se, como vos disse, a PMEs, sendo que consideramos neste caso empresas com até 100 empregados, até 15 milhões de volume de faturação e o máximo de 1,5 milhões de vendas online. Há alguns setores que não são elegíveis para este produto, mas convido-vos se estiverem interessados, a explorar isso em detalhe em fidelidade.pt na área de empresas. Como eu disse, nós acreditamos que esta é uma oferta que acrescenta um layer muitíssimo interessante aos serviços e produtos que cada um de vocês oferece e que permite ir um pouco mais longe na proteção que é dada ao cliente, no fundo. Mas a realidade é que, hoje em dia, não são apenas as empresas que estão expostas ao risco cibernético, não é? Às vezes damos por nós em casa e a nossa família está cada um no seu device. Desde a criança de 3 anos ao avô de 75, cada um com o seu device. Ou a navegar nas redes sociais, ou a terem aulas, ou a fazerem compras na internet. E a verdade é que isto faz com que todos, e então agora com a situação de confinamento que todos passamos, faz e fez com que todos estivéssemos muito mais expostos ao risco. Aliás, o comércio eletrónico aumentou muitíssimo, os números são conhecidos. E por isso, nós no início deste ano lançámos assim ainda meio timidamente um produto novo que chamamos de Cyber Famílias. Alguns de vocês terão coberturas se calhar parecidas com a que este seguro tem no vosso seguro casa, mas estamos a falar de algo completamente diferente, que é um produto que é especializado e feito a pensar nos riscos cibernéticos a que as famílias estão expostas. E dou-vos alguns exemplos de casos em que isto se aplica. As crianças na escola. As crianças na escola, volta e meia, têm tendência para fazer filmes e fotografias menos próprias uns dos outros. E acham imensa piada colocar isso na internet, não é? Mas a verdade é que isso é cyberbullying, e que pode criar um problema. Imaginemos que há uma criança que faz isso, e o pai da criança lesada decide levar o tema para fazer uma queixa oficial. É preciso ajuda para resolver esse tema. O caso dos idosos, ou nem tanto dos idosos, pessoas às vezes com um bocadinho menos de perícia a mexerem em computadores e a navegarem na internet e que estão menos informadas em relação aos riscos a que estão expostos. O caso de pessoas que são alvos de fraude, alvos de burla, etc. E naturalmente o caso do comércio eletrónico, não é? Aquela encomenda que fizemos e que afinal nunca chega, mas que afinal tudo isto são problemas que existem, mas que as pessoas têm essencialmente dificuldade em perceber como é que os podem resolver, não é? Como é que os podem resolver? Tal como o produto de empresas, o Cyber Safety, o Cyber Families é um produto que aposta muito na prevenção. Na prevenção, porquê? Porque tem um serviço associado a ele, um serviço de assistência. Este serviço de assistência, pois, naturalmente é extensível à resolução de problemas quando eles acontecem, mas tem coisas tão interessantes quanto rastreio e eliminação de informação digital sensível. Portanto, assim que eu subscrevo o produto, sou ajudado a perceber que tipo de informação é que existe sobre mim e como é que eu o posso eliminar, quando isso é possível. No caso de pessoas que não têm tanta perícia nesse sentido,
quando há por exemplo, uma perca de um smartphone, ajudam com a geolocalização a localizá-lo e a bloqueá-lo. Vem com uma app de controle parental que permite aos pais controlarem e gerirem os acessos dos filhos, aqui que eles podem e não podem ver. E inclusive, este é um produto que tem 2 planos. Posso dizer que no segundo plano, portanto, no plano mais avançado, inclui não só assistência tecnológica, e aqui a assistência tecnológica estamos a falar de uma assistência muitíssimo abrangente, naturalmente muito especializada nas questões da cibersegurança, mas que pode, por exemplo, ajudar, olha, comprei um telemóvel novo, não sei passar os dados do antigo para o novo. Eles podem ajudar. Olha, comprei uma impressora e isto não estou a conseguir instalá-la bem e ligá-la ao computador. Portanto, a assistência tecnológica pode naturalmente dar ajuda. E depois também, em casos mais graves, em que há, por exemplo, cyberbullying, etc., este serviço inclui, este serviço inclui uma assistência psicológica para os lesados. Mas, como vos dizia, é um produto que, por um lado, claro, é muito focado na prevenção, mas tem também uma componente de proteção jurídica. Há bocado dei-vos alguns exemplos. Imaginemos que, portanto, a tal criança que põe a fotografia do colega, ou adolescente que põe a fotografia do colega nas redes sociais e, por causa disso, tem um processo penal em cima. Portanto, este seguro permite tratar da defesa penal, ou da acusação, no caso do que está a acusar. Ajuda a fazer reclamação de danos causados online. Ajuda-nos no uso fraudulento de cartões de crédito na internet. Ajuda-nos a reclamar em contratos online na compra e prestação de serviços. E, acima de tudo, tem algo que nós consideramos muito importante, que é, tem uma assistência jurídica telefónica 24/7. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, mesmo que não haja nada, eu posso ligar para alguém que me vai ajudar a perceber como é que eu posso agir. Portanto, se o meu cartão de crédito foi usado na internet, eu tenho do outro lado um advogado para falar, que me vai ajudar a perceber como é que eu posso agir. E isto, naturalmente, é algo que é uma componente que o cliente valoriza muito e que tem muito interesse para o cliente. Não vos quero naturalmente maçar com as coberturas específicas deste produto. Como vos disse, é um produto que tem essencialmente 2 áreas: tem uma área de assistência e tem uma área de proteção jurídica. Ele é muito simples, é um produto que está disponível na internet, ele é vendido em 2 planos e é um produto com um custo muitíssimo reduzido. Para terem ideia, o plano mais baixo é um plano que custa 3 € por mês, que é pago anualmente. E o plano mais elevado é um plano que custa 4 € por mês, que nós acreditamos que é um valor muito interessante para aqui, para o serviço de assistência todo que está aqui incorporado. Portanto, volto um bocadinho àquele slide que vos mostrei já há pouco, e que a verdade é que, se existem desafios cada vez maiores, e existem, é igualmente verdade que existem oportunidades cada vez maiores para todos nós. Pela nossa parte, Fidelidade, o nosso foco continua a ser evoluirmos com os nossos clientes, com as suas necessidades, para continuarmos a dar razão de ser àquele que é o nosso mojo. O nosso mojo é para que a vida não pare. E é essa a nossa visão, é essa a forma como nós nos posicionamos também nestas questões da cibersegurança. Não me alongo mais, agradeço-vos a todos a vossa presença. Partilho convosco os meus contactos. Se calhar, termino por aqui a minha sessão. Muito obrigada a todos pelas questões, pelo feedback. Naturalmente estou disponível para receber mais feedback vosso, para esclarecer questões que possam eventualmente ter surgido, por isso partilho convosco os meus contactos. E pronto, e é isto. Desejo-vos a todos uma continuação de um bom trabalho e, acima de tudo, uma continuação de umas boas sessões, como tem sido até aqui. Muito obrigada.